Há um tipo de cansaço que não aparece no corpo, mas pesa na alma. Um cansaço que não se resolve com uma noite de sono, nem com um dia de descanso. É o cansaço de quem ama profundamente, de quem cuida sem pausa, de quem se doa até quando não sobra nada. É o cansaço silencioso da maternidade, invisível aos olhos do mundo, mas completamente exposto diante de Deus. Imagine uma cena envolta em penumbra. A luz entra suave, quase tímida, atravessando o ar como se procurasse alguém. O ambiente parece suspenso no tempo. Há movimento, mas também há silêncio. Um silêncio pesado, cheio de pensamentos não ditos, de orações que nunca chegaram. Haverá palavras nesse espaço invisível a uma mulher, uma mãe. Talvez você com os ombros cansados, o coração dividido, a mente cheia de perguntas que ninguém escuta. Onde foi parar a alegria? Onde está a força que um dia parecia inesgotável? Em que momento o amor começou a doer? A maternidade, que deveria ser um lugar de plenitude, muitas vezes se torna um campo de batalha interior, culpa por não fazer o suficiente, medo de falhar, comparações silenciosas, a sensação constante de estar em dívida com todos e, ao mesmo tempo, vazia por dentro. Você continua porque precisa continuar, mas quem sustenta você quando ninguém está olhando? E se esse cansaço não fosse um sinal de fracasso, mas um convite? E se por trás da exaustão houvesse uma revelação escondida? A Bíblia afirma algo que atravessa os séculos como um sussurro firme em meio ao caos. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essas palavras, elas não foram escritas para quem nunca se cansa, mas para quem já chegou ao limite. Há verdades na palavra de Deus que só se revelam quando tudo parece pesado demais. Há promessas que só fazem sentido quando já não há mais controle. Hoje, você não está aqui por acaso. Há algo sendo revelado, há uma graça sendo oferecida exatamente no ponto da sua fraqueza. Existe força disponível, mas ela não nasce da performance, nem da perfeição, nem da capacidade humana de dar conta de tudo. Ela nasce de um lugar mais profundo, mais antigo, mais seguro. Permaneça até o final, porque o que você sente não é desconhecido para Deus. E aquilo que parece o fim da sua energia pode ser, na verdade, o início de uma restauração silenciosa. Uma restauração que começa no coração, passa pela identidade e alcança até as tarefas mais simples do dia a dia. Há descanso prometido, a graça suficiente. E há uma história bíblica que revela onde mães exaustas encontram força quando já não conseguem mais seguir sozinhas. O pano de fundo das promessas de Deus quase nunca é um cenário tranquilo. Quando a palavra se manifesta com mais força, o mundo ao redor costuma estar em colapso. Foi assim nos dias dos profetas, foi assim na formação de Israel. E continua sendo assim na história humana. Antes da renovação, quase sempre há exaustão coletiva. Antes da esperança, há desordem. Antes da graça percebida, há um caos silencioso que parece não ter solução. O contexto bíblico em que surgem as palavras de Isaías é como um tempo de tensão profunda. O povo de Deus vivia pressionado por impérios, ameaçado por guerras, assolado pela instabilidade política e pela fragilidade espiritual. Havia medo do futuro, insegurança quanto à sobrevivência e uma sensação constante de que tudo poderia ruir a qualquer momento. A nação estava cansada, não apenas fisicamente, mas moralmente, emocionalmente e espiritualmente. Era um cansaço acumulado por gerações de desobediência, perdas e promessas aparentemente adiadas. Espiritualmente, o cenário era ainda mais delicado. O coração do povo oscilava entre confiar em Deus e buscar segurança em alianças humanas. A fé existia, mas estava enfraquecida. A esperança ainda era mencionada, mas já não aquecia o coração como antes. A oração continuava, porém muitas vezes soava automática, distante, quase vazia. Havia culto, havia tradição, havia história, mas faltava descanso interior. Faltava a certeza de que Deus ainda estava atento aos detalhes da vida cotidiana. As injustiças se multiplicavam. Os fortes oprimiam os fracos. As mulheres carregavam pesos invisíveis dentro de uma estrutura social que pouco reconhecia sua dor. Mães criavam filhos em meio à instabilidade, sem garantias, sem segurança, sem promessas palpáveis de amanhã. O lar, que deveria ser refúgio, tornava-se muitas vezes o único lugar onde o cansaço podia parecer menos. Ainda assim, em silêncio. Não havia espaço para falhar. Não havia espaço para fraquejar. Esse cenário antigo não é tão distante do que se vive hoje. O caos assume novas formas, mas o peso é o mesmo. Pressões externas, expectativas irreais, cobranças constantes, a sensação de que tudo depende de você. A maternidade atravessada por medo do futuro,
por insegurança financeira, por comparações, por culpa. Assim como Israel, muitas mães continuam caminhando mesmo cansadas, mesmo feridas, mesmo sem entender por quanto tempo ainda conseguirão suportar. É nesse ambiente de fragilidade coletiva que Deus levanta sua voz. Não para acusar, mas para lembrar quem Ele é, não para exigir mais esforço, mas para oferecer descanso verdadeiro. Isaías não fala a um povo forte, mas a um povo exausto. Não fala a vencedores, mas a sobreviventes. A promessa de renovação surge exatamente quando a força humana se esgota. E aqui surge um gancho silencioso, quase imperceptível. Se Deus escolheu revelar sua força em um tempo de colapso nacional, o que isso diz sobre o cansaço pessoal que você carrega hoje? Se Ele falou com clareza quando tudo parecia instável, o que Ele pode estar dizendo agora, no meio da sua rotina cansada, repetitiva e emocionalmente exigente? Há um personagem bíblico que surge nesse contexto de tensão, promessa e humanidade. Alguém que também viveu responsabilidades pesadas, expectativas altas e força limitada. Sua história não começa com glória, mas com fragilidade. E é exatamente por isso que ela fala tão profundamente ao coração de mães cansadas até hoje. Entre as muitas figuras da Escritura, existe uma mulher cuja força não nasce da ausência de dor, mas da convivência diária com ela. Uma mulher que não aparece cercada de poder, nem começa sua história em posição de destaque. Ela surge em silêncio, no meio da rotina, no espaço invisível, onde apenas Deus vê. Seu nome é Ana, mãe antes mesmo de segurar um filho nos braços. Porque sua maternidade começou na dor, no desejo não atendido, na espera que parecia não ter fim. Ana vivia em uma cultura que media o valor da mulher pela capacidade de gerar filhos. A maternidade era mais do que um papel, era identidade, pertencimento, reconhecimento, e ainda assim, Ana carregava o peso da esterilidade. Um peso que ia além do corpo, era um peso social, emocional e espiritual. Todos os dias ela precisava conviver com olhares, comparações e palavras que feriam onde ninguém mais tocava. A dor não estava apenas no que lhe faltava, mas no que era constantemente lembrado. Ela tinha fé, mas sua fé estava cansada. Tinha esperança, mas essa esperança já havia sido testada muitas vezes. Orava, mas nem sempre encontrava palavras. Chorava em silêncio, porque explicar sua dor parecia inútil. Dentro dela existia um conflito constante entre confiar em Deus e questionar o silêncio dele, entre continuar esperando e desistir de esperar. Ana acreditava, mas acreditava com lágrimas. Persistia, mas persistia ferida. Há algo profundamente humano nessa mulher. Ela não é apresentada como alguém inabalável. Pelo contrário, sua fé é construída em meio a frustrações, comparações e sensação de injustiça. Ela não entende por que Deus permite sua dor, enquanto outras vivem o que ela tanto deseja, e ainda assim, ela não abandona o lugar da presença. Mesmo cansada, ela continua indo ao templo. Mesmo ferida, ela continua se colocando diante de Deus. Mesmo sem respostas, ela permanece. Essa história ecoa no coração de muitas mães hoje, mulheres que amam profundamente, mas se sentem insuficientes, que carregam responsabilidades diárias, mas sentem que ninguém percebe o quanto estão cansadas. Mulheres que oram pelos filhos, pela casa, pelo casamento, pelo futuro, mas quase nunca oram por si mesmas. Mulheres que continuam firmes por fora, enquanto por dentro tudo parece frágil demais. Ana também enfrentava pressões familiares. Vivia em um ambiente onde sua dor era minimizada, onde tentavam consolá-la sem realmente compreendê-la. Palavras bem intencionadas
não alcançavam seu vazio. Ela não precisava de explicações rápidas, precisava de acolhimento, precisava ser vista, precisava ser ouvida e, acima de tudo, precisava sentir que Deus ainda se importava com sua história individual. A fé de Ana não é triunfalista, é uma fé em processo, uma fé que tropeça, que chora, que questiona, mas que não abandona completamente a esperança. E talvez seja exatamente por isso que sua história atravessa gerações, porque ela representa todas as mulheres que continuam acreditando mesmo quando o coração está cansado demais para sustentar certezas. Existe um momento decisivo nessa trajetória, um instante em que a dor acumulada encontra o olhar de Deus de forma inesperada. Um encontro que muda tudo, um chamado que nasce não da força, mas da entrega. E é nesse ponto que a narrativa se transforma de silêncio em revelação. Há momentos em que a dor chega a um ponto em que já não cabe mais dentro do peito. Não é mais possível organizar os sentimentos, nem sustentar explicações racionais. É quando a alma se derrama diante de Deus sem forma, sem discurso, sem máscara. Foi nesse lugar que Ana chegou. Não por estratégia espiritual, mas por exaustão completa. Ela não foi ao templo para impressionar, nem para cumprir um ritual. Ela foi porque já não havia outro lugar para ir. O ambiente era solene, mas o coração de Ana estava em tumulto. Enquanto outros oravam com palavras audíveis, ela movia apenas os lábios. Seu clamor era silencioso, profundo, quase invisível. Não havia espetáculo, não havia força, havia entrega. Ela não apresentou argumentos teológicos, nem promessas elaboradas, apenas expôs sua dor diante de Deus, como quem coloca tudo o que restou aos pés do altar. Nesse instante, algo acontece. Não um trovão visível, nem uma voz audível para todos, mas um encontro real. Deus vê o que ninguém vê. Ele percebe o que passa despercebido. A intensidade da oração de Ana não estava no volume, mas na verdade. E essa verdade tocou o céu. O sacerdote, incapaz de discernir o que acontecia no coração dela, a julgou. Confundiu dor profunda com desordem. Confundiu lágrimas com excesso. Confundiu silêncio com erro. Essa cena revela algo essencial. Nem sempre a dor feminina é compreendida, nem mesmo dentro dos espaços religiosos. Muitas mães continuam sendo mal interpretadas quando estão apenas cansadas. Ainda assim, Deus não se ausenta, mesmo quando os homens não entendem. Deus permanece atento. O chamado divino não veio na forma de correção, mas de confirmação. A palavra liberada sobre Ana não foi de acusação, mas de paz. Há um ponto de virada nesse encontro. Algo muda dentro dela, antes que qualquer coisa mude fora. A Bíblia registra que Ana saiu daquele lugar diferente. O rosto já não era o mesmo. O peso não havia desaparecido completamente. Mas agora havia esperança. Uma esperança que não dependia de resultados imediatos, mas da certeza de que Deus havia ouvido. Esse é o chamado silencioso que atravessa os séculos. Deus chama mulheres cansadas não para exigir mais delas, mas para encontrá-los exatamente onde estão. O altar não é um lugar de performance, é um lugar de encontro. É ali que a exaustão encontra graça, é ali que a fraqueza encontra acolhimento. Se essa história começa a tocar seu coração, escreva nos comentários um versículo que represente seu clamor hoje, não como exposição, mas como um ato de fé. Permaneça até o final, porque o que Deus iniciou em silêncio,
ele ainda concluirá em revelação. O chamado não encerra a história. Ele inaugura uma missão. E essa missão, à primeira vista, parece grande demais para quem já está cansada. Mas é justamente nesse contraste que a graça se manifesta com mais força. Quando Deus responde uma oração profunda, Ele nem sempre remove imediatamente o peso. Muitas vezes, Ele entrega uma responsabilidade que parece maior do que a força disponível. A missão que nasce do encontro com Deus quase sempre desafia os limites humanos. Com Ana, não foi diferente. A promessa não veio acompanhada de garantias visíveis, nem de explicações detalhadas. Veio como uma semente plantada no coração, exigindo confiança antes de qualquer evidência. A missão de Ana parecia simples à primeira vista, mas era espiritualmente complexa. Ela havia pedido um filho, mas Deus a conduziu a oferecer esse filho de volta. O que parecia resposta se transformou em entrega. O que parecia conquista se revelou como renúncia. Para uma mulher que já havia sofrido tanto pela ausência, a ideia de abrir mão do que mais desejava soava quase insuportável. Como continuar confiando quando a obediência exige soltar exatamente aquilo que se ama? Essa missão carregava um custo emocional profundo. Ana não enfrentaria apenas a gestação e a maternidade, mas também o desapego. Criar um filho sabendo que ele não lhe pertenceria completamente, amamentar, cuidar, amar intensamente e ainda assim preparar o coração para entregar. Não havia aplausos para essa obediência. Não havia reconhecimento público, era um compromisso silencioso entre ela e Deus. A rejeição também fazia parte do caminho. Em uma cultura que valorizava filhos como extensão do status familiar, dedicar um menino ao serviço do Senhor parecia incompreensível para muitos. Ana corria o risco de ser novamente julgada, agora não pela ausência, mas pela decisão. Missão que Deus entrega nem sempre é validada pelas pessoas ao redor. Muitas vezes, ela é vivida na solidão da convicção. Há algo profundamente familiar aqui para mães exaustas. Quantas vezes a maternidade se parece com uma missão impossível? Cuidar, prover, orientar, amar, corrigir, sustentar emocionalmente. Tudo isso enquanto se lida com a própria fragilidade. A sensação de que nunca é suficiente. O medo constante de errar. A pressão de fazer escolhas que ninguém vê, mas que moldam um futuro inteiro. Ana seguiu adiante não porque se sentia forte, mas porque confiava em quem havia falado. A obediência dela não nasceu da autoconfiança, mas da dependência. Ela entendeu que a força para cumprir a missão não viria dela mesma, mas da graça que a sustentaria dia após dia. Essa é a chave da promessa de Isaías. Os que esperam no Senhor não são os que nunca se cansam, mas os que sabem onde renovar. Suas forças, a missão impossível não termina no pedido inicial. Ela se desdobra em escolhas diárias, em fidelidade silenciosa, em coragem renovada a cada manhã. E antes que qualquer vitória seja visível, há lágrimas, dúvidas e noites em que o coração parece pesado demais. Mas é justamente nesse caminho que Deus começa a agir de formas que ninguém percebe ainda. Algo está sendo preparado, algo está sendo formado, e o próximo passo dessa jornada revela que a obediência, mesmo quando dói, nunca passa despercebida aos olhos de Deus. Toda missão que nasce em Deus começa a ser testada no cotidiano. Não é no momento da promessa, mas nos pequenos gestos repetidos, nas decisões silenciosas e nos dias comuns que a fé é colocada à prova. Para Ana, a obediência não se manifestou em grandes atos públicos, mas em uma sequência de ações simples, carregadas de significado. Cada passo adiante trazia consigo uma nova dor, um novo medo, uma nova entrega. A maternidade, que um dia havia sido apenas um sonho distante, agora era realidade. Mas essa realidade vinha acompanhada de responsabilidade e tensão. O amor por Samuel crescia, e com ele crescia também o peso da promessa feita. Cada sorriso do menino, cada avanço, cada vínculo criado, tornava a entrega futura mais difícil. A missão não se tornava mais fácil com o tempo, ela se tornava mais profunda. Ana enfrentou críticas silenciosas e questionamentos internos. Será que ela havia feito a coisa certa? Será que Deus realmente esperava isso dela? Em momentos de cansaço, a dúvida sussurrava. A fé precisava ser renovada todos os dias. Não havia garantia emocional, apenas a lembrança de um encontro com Deus que sustentava suas escolhas, quando tudo parecia pesado demais. Há falhas nesse caminho.
Há dias em que o coração oscila. Há noites em que as lágrimas caem sem explicação clara. A Bíblia não romantiza esse processo. Ela mostra que a obediência verdadeira convive com a fragilidade humana. Ana não é apresentada como alguém imune à dor, mas como alguém que continua apesar dela. Essa experiência espelha a realidade de tantas mães hoje. O amor pelos filhos é imenso, mas o cansaço também é real. As críticas vêm de todos os lados. Sempre parece haver alguém dizendo o que deveria ser feito de forma diferente. O desânimo se instala quando o esforço não é reconhecido. A ameaça constante de não estar fazendo o suficiente corrói por dentro. Em muitos momentos, a maternidade se parece com um caminho solitário. Mesmo cercada de pessoas, a mulher carrega sozinha decisões que moldam vidas inteiras. Há falhas que geram culpa, há lágrimas que não são compartilhadas. Há orações feitas no escuro, sem certeza de resposta imediata. Mas é exatamente nesse terreno de fragilidade que Deus trabalha com mais profundidade. Cada lágrima rega uma fé que está sendo fortalecida. Cada dúvida enfrentada com honestidade constrói uma confiança mais madura. A promessa não se desfaz no meio da dor, ela se aprofunda. Ana segue adiante, não porque tudo está resolvido, mas porque aprendeu a caminhar confiando. E essa caminhada prepara o coração para entender algo maior. O sofrimento não é o fim da história. Ele se torna a chave para uma revelação mais ampla sobre quem Deus é e como. Ele sustenta aqueles que já não conseguem sustentar a si mesmos. Há explicações que só fazem sentido quando olhadas à luz da palavra. E é nesse ponto que a narrativa se abre para revelar verdades profundas, promessas antigas e uma teologia que traz descanso ao coração cansado. A história de Ana não é apenas um relato emocional. Ela é uma revelação teológica cuidadosamente registrada nas Escrituras. Cada detalhe aponta para princípios eternos sobre como Deus age com aqueles que chegam ao limite das próprias forças. Nada ali é acidental. Nada é apenas circunstancial. A palavra revela que quando a força humana se esgota, o agir divino se manifesta com clareza ainda maior. Isaías declara que os jovens se cansam e se fatigam, e os moços certamente caem. Essa afirmação desmonta a ilusão da autossuficiência. O cansaço não é exceção, é condição humana. Até os fortes se cansam, até os preparados falham. A maternidade, por si só, expõe essa verdade diariamente. Nenhuma mãe sustenta sozinha o peso de amar, cuidar, educar e proteger, sem se esgotar em algum momento. A Bíblia não ignora isso, ela valida essa experiência. Mas o texto não termina no cansaço, ele avança para uma promessa. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esperar aqui não significa passividade, significa dependência consciente, significa reconhecer limites e escolher confiar. Ana esperou no Senhor, não porque tinha energia sobrando, mas porque não tinha mais para onde correr. Sua espera foi ativa, reverente e honesta. O cântico de Ana, registrado posteriormente, revela uma mulher transformada pela compreensão de quem Deus é. Ela reconhece que o Senhor levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monturo. Essa linguagem não é apenas poética, é profundamente espiritual. Deus se inclina para quem está abaixado, cansado, esquecido. Ele não despreza a fraqueza, ele a usa como palco para a sua graça. Provérbios 31, muitas vezes aplicado de forma pesada sobre as mulheres, ganha outro significado à luz dessa história. A mulher virtuosa não é aquela que nunca se cansa, mas aquela que teme ao Senhor. O texto afirma que sua força e dignidade vem do Senhor. Não é uma lista de exigências, mas uma descrição de alguém sustentado por Deus. A virtude não nasce da perfeição, mas da reverência. Há também
um simbolismo profundo na entrega. De Samuel, ele representa tudo aquilo que nasce da graça e retorna para Deus. A maternidade bíblica não é posse, é mordomia. Os filhos pertencem ao Senhor antes de pertencerem às mães. Essa verdade, quando compreendida, alivia o peso da culpa e da responsabilidade excessiva. A mãe não carrega sozinha o futuro dos filhos. Deus participa ativamente dessa história. A teologia por trás dessa narrativa revela um padrão. Deus escolhe mulheres cansadas para revelar sua fidelidade. Ele escolhe o improvável para confundir a lógica humana. Ele escolhe a fragilidade para manifestar força. Isso não é exceção, é característica do reino. A graça não é um prêmio para quem suporta tudo, mas um sustento para quem reconhece que não consegue mais. Essas revelações reposicionam o coração. O cansaço deixa de ser sinal de fracasso e passa a ser um convite ao descanso verdadeiro. A maternidade deixa de ser um fardo solitário e passa a ser uma caminhada acompanhada por Deus. A fé deixa de ser performance e se torna relacionamento. Mas toda revelação exige uma decisão. A palavra ilumina, mas o coração precisa responder. Há um ponto na história em que não é mais possível permanecer da mesma forma. Algo precisa mudar. E é nesse momento que a narrativa alcança seu clímax, onde a intervenção divina se torna visível e transformadora. Permaneça até o final. O que Deus revelou em silêncio agora começa a se manifestar em ação. Toda a história conduzida por Deus chega a um ponto de decisão, um momento em que aquilo que foi crido em silêncio precisa ser vivido em obediência visível. Para Ana, esse instante não foi marcado por aplausos nem celebrações públicas. Foi marcado por um gesto simples, porém profundamente espiritual. Ela cumpre sua promessa. Ela entrega Samuel. E nesse ato silencioso, o céu se move. O clímax não acontece no nascimento do filho, mas na entrega dele. Isso revela algo essencial sobre o reino de Deus. O milagre não é apenas receber o que foi pedido, mas confiar o que foi recebido. Quando Ana leva Samuel ao templo, ela não está perdendo um filho. Ela está reconhecendo que Deus sempre foi o verdadeiro sustentador daquela história. O coração humano poderia chamar isso de sacrifício. O céu chama de fé madura. Nesse momento, ocorre uma inversão poderosa. Aquela mulher que antes chorava em silêncio, agora declara com convicção quem Deus é. Sua voz, antes embargada pela dor, agora proclama vitória espiritual. O cântico de Ana ecoa como um testemunho eterno. Deus derruba os poderosos de seus tronos e exalta os humildes. Ele sacia os famintos e despede vazios os que se julgam fortes. A intervenção divina não vem apenas para resolver um problema, pessoal, mas para revelar um princípio eterno. O juízo aqui não é condenação, é alinhamento. Deus reposiciona valores, corrige expectativas e revela onde a verdadeira força se encontra. A vitória não é apenas emocional, é espiritual. Ana não vence porque conseguiu tudo o que queria, mas porque aprendeu a confiar completamente. A exaustão deu lugar à entrega, a ansiedade cedeu espaço à adoração. Esse clímax fala diretamente ao coração da mulher cansada hoje. A intervenção divina nem sempre remove responsabilidades, mas redefine como elas são carregadas.
O milagre nem sempre muda o cenário externo imediatamente, mas transforma o interior de forma irreversível. Quando Deus age, Ele não apenas resolve, Ele revela. Se essa verdade alcança você agora, escreva nos comentários uma palavra simples, como confiança ou entrega. Não como obrigação, mas como um gesto espiritual. Deixe seu like como gesto de reciprocidade pela palavra que está sendo compartilhada. Esses atos não são marketing, são sinais de fé, de concordância silenciosa com aquilo que Deus está fazendo em seu coração. A história atinge seu ponto mais alto, mas não termina aqui, porque a intervenção divina sempre gera aplicação prática. O que Deus faz no texto bíblico precisa tocar a vida real, as rotinas cansadas, os dilemas diários. E é exatamente isso que a palavra começa a fazer agora. A história de Ana não foi preservada nas Escrituras apenas para inspirar admiração, mas para oferecer direção concreta à vida real. A Bíblia não conta histórias distantes, ela traduz verdades eternas para dilemas cotidianos. E quando essa narrativa encontra o coração de uma mãe exausta, ela se torna um mapa, um caminho possível, um convite ao descanso que não depende de circunstâncias ideais. A ansiedade que tantas mulheres carregam hoje nasce muitas vezes da sensação de responsabilidade absoluta, a ideia silenciosa de que tudo depende de você, o futuro dos filhos, a estabilidade da casa, o equilíbrio emocional da família. A palavra confronta essa carga com gentileza. Assim como Ana precisou reconhecer que Samuel não era apenas dela, cada mãe é convidada a lembrar que seus filhos pertencem a Deus antes de pertencerem a ela. Essa verdade não diminui o amor, ela alivia o peso. O medo do futuro também encontra resposta aqui. Ana não recebeu um roteiro detalhado do que aconteceria com Samuel. Ela recebeu uma promessa e escolheu confiar. Da mesma forma, Deus não promete eliminar todas as incertezas da maternidade, mas promete presença constante. Isaías afirma que Deus fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhuma. Essa promessa não é abstrata. Ela se manifesta em pequenas renovações diárias, em sustento emocional, em paz que surge mesmo quando as perguntas permanecem. As preocupações financeiras, tão comuns na vida familiar, também encontram lugar nessa aplicação. Ana não era uma mulher rica nem poderosa. Ela vivia em um contexto de limitações. Ainda assim, Deus cuidou. A provisão divina nem sempre vem como abundância imediata, mas como suficiência contínua. O pão de cada dia, a força para hoje, a clareza para a próxima decisão. Isso é graça prática. Os dilemas familiares, os conflitos internos e externos, a solidão que muitas mães sentem mesmo estando cercadas de pessoas, tudo isso é acolhido pela palavra. Ana foi incompreendida, julgada e ainda assim vista por Deus. Isso comunica algo profundo. Mesmo quando ninguém entende sua dor, Deus entende. Mesmo quando suas lágrimas são silenciosas, Ele as recolhe. A solidão humana nunca é sinônimo de abandono divino. A fé abalada também é parte dessa caminhada. Crer não significa nunca duvidar. Significa continuar buscando, mesmo com o coração cansado. Ana não teve uma fé perfeita, mas teve uma fé perseverante. E isso foi suficiente para que Deus agisse
Para a mulher que se sente espiritualmente esgotada, essa verdade traz alívio. Deus não exige intensidade constante. Ele valoriza a sinceridade. A autoestima ferida, tão comum na maternidade, começa a ser restaurada quando a identidade é reposicionada. Provérbios 31 afirma que a mulher que teme ao Senhor será louvada. Esse louvor não depende de comparação, nem de desempenho. Ele nasce do relacionamento com Deus. A identidade deixa de estar no que se faz e passa a estar em quem Deus diz que você é. Tudo isso converge para um convite simples, porém profundo. Parar, respirar, esperar no Senhor, não como quem desiste, mas como quem confia. A maternidade não precisa ser um caminho de exaustão constante. Ela pode se tornar um espaço de dependência, graça e renovação. Mas antes que essa jornada se encerre, há uma palavra final, uma consolação que não vem de um esforço humano, mas do próprio coração de Deus. Uma mensagem profética que alcança diretamente a mulher cansada e a envolve com esperança. Há uma palavra que não nasce da pressão, mas do cuidado. Uma palavra que não exige, mas acolhe. Uma palavra que não apressa, mas sustenta. Essa palavra vem do próprio coração de Deus, para mulheres que já caminharam mais do que imaginavam ser capazes. Para mães que continuam de pé, mesmo quando o interior pede descanso. Para corações que aprenderam a funcionar no limite. Deus vê. Ele vê as noites mal dormidas, os pensamentos acelerados, as decisões difíceis que ninguém percebe. Ele vê o amor que se doa, sem aplausos. Ele vê a culpa que você carrega, sem necessidade. Ele vê o medo que você não confessa. Nada do que você vive passa despercebido. A palavra afirma que o Senhor conhece o íntimo, sonda os caminhos e se importa com cada detalhe. Você não é invisível. Deus cuida. O cuidado divino não é genérico, é pessoal. Ele não oferece força emprestada. Ele renova forças, não uma única vez, mas continuamente. Isaías declara que Deus dá vigor ao cansado, não ao forte, não ao autossuficiente, mas ao cansado. Isso significa que o seu cansaço não afasta Deus. Ele atrai o cuidado dele. Deus guia, mesmo quando o caminho parece confuso, mesmo quando não há clareza sobre o próximo passo, Ele conduz. Assim como guiou Ana em uma jornada que ela não compreendia completamente, Ele também guia você. A orientação divina nem sempre vem como resposta imediata, mas como passo suficiente para continuar, um passo de cada vez, um dia de cada vez. Deus sustenta. Quando a força acaba, Ele permanece. Quando a esperança oscila, Ele não muda. A sustentação de Deus não depende da sua estabilidade emocional. Ela depende da fidelidade dele. Provérbios afirma que o justo pode até cair, mas o Senhor o segura pela mão. Você não está se mantendo sozinha. Há uma mão invisível sustentando você. Deus restaura. A restauração divina não é apenas externa. Ela começa no interior, no coração cansado que volta a descansar, na mente sobrecarregada que encontra silêncio, na identidade ferida que é reconstruída pela palavra. Deus não apenas devolve forças, Ele devolve dignidade, alegria serena e esperança firme. Essa consolação não é uma promessa distante,
ela é uma realidade disponível agora, no meio da sua rotina, no meio da sua casa, no meio da sua maternidade. Não espere estar forte para se aproximar de Deus. Aproximar-se é o caminho para ser fortalecida. Se essa palavra encontra espaço em você, inscreva-se para manter essa vibração ativa, não como um gesto técnico, mas como um compromisso espiritual de permanecer ouvindo a palavra. Permaneça até o final, porque a jornada ainda precisa ser concluída. Há um encerramento que sela tudo o que foi revelado até aqui, apontando para a continuidade, pertencimento e descanso. A jornada chega ao fim, mas a obra de Deus não se encerra aqui. Toda palavra verdadeira não termina em informação, termina em transformação silenciosa. O que foi revelado não é apenas para ser ouvido, mas para ser guardado no coração, como uma semente lançada em terra cansada, mas fértil, como um descanso que se instala aos poucos. Enquanto a vida continua acontecendo, a maternidade segue exigente. As responsabilidades não desaparecem. O mundo não desacelera, mas algo mudou por dentro. Há uma nova perspectiva, um novo ponto de apoio. A certeza de que você não caminha sozinha. Assim como Ana encontrou força não em si mesma, mas em Deus. Você também é convidada a caminhar sustentada pela graça, não pelo esgotamento. Existe um tipo de paz que não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus. Essa paz não é barulhenta, ela não precisa se provar, ela simplesmente permanece. É essa paz que permite dormir, mesmo com perguntas sem resposta. É essa paz que permite continuar, mesmo quando a energia parece pouca. É essa paz que guarda o coração e a mente. Este canal existe como um espaço de refúgio, um lugar onde a palavra é central, onde a fé é respeitada, onde mães cansadas encontram acolhimento bíblico e espiritual. Quando você deixa seu like como gesto de reciprocidade, você não está apenas interagindo com o vídeo, você está apoiando a propagação da palavra de Deus. Um ato simples, mas cheio de significado espiritual. Ao comentar um versículo que falou com você hoje, você transforma palavras em testemunho, não para se expor, mas para declarar fé. E ao se inscrever, você escolhe permanecer nessa jornada, não como consumo de conteúdo, mas como continuidade espiritual. Uma caminhada constante de escuta, reflexão e descanso. Seja este um momento de encerramento calmo. Permita que o silêncio também fale. Permita que a palavra ecoe. Além deste vídeo, há outros caminhos a percorrer, outras mensagens a ouvir, outras forças a serem renovadas. O próximo vídeo não é apenas uma sugestão, é uma continuação dessa jornada espiritual. Que você siga seu dia, sua noite ou seu descanso com o coração mais leve. Que a maternidade não seja apenas um peso, mas um lugar onde a graça se manifesta diariamente. Que você se lembre sempre de que Deus vê, Deus cuida, Deus sustenta e Deus restaura. Permaneça, confie, descanse